Não há perdão para quem atenta contra seu país, diz Lula em ato do 8 de janeiro. Aí o Lula ele usou a palavra lá durante a cerimônia, né? Como sempre, ele buscou ali atacar o presidente Bolsonaro, a, 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 a desviar realmente a verdade dos fatos, mas sempre pautados nas narrativas, porque ele fala de forma reiterada. Tem que realmente usar de narrativas para poder convencer as pessoas. Não foi assim que ele passou a dica para o Nicolás Maduro aqui no Brasil? Falou que o Nicolás Maduro deveria aumentar as narrativas lá para o povo venezuelano. Então é isso aí. Mas eles bateram, pessoal, nessa tecla o tempo inteiro de que houve golpe, né? Mas só aquele grupinho, só aquela bolhazinha ali que fica batendo nessa tecla aí que houve golpe. Porque as pessoas realmente centradas, as pessoas justas, honestas, elas não caem nessa narrativa. Elas estão sempre falando que impossível tentativa de golpe naquela situação. E eu vou mostrar para os senhores os golpes que aconteceram agora, recentemente, dos 2020 para cá, na África. Vou trazer o exemplo dos países aqui. E depois os senhores vão estar livres para concluírem se realmente quem está falando a verdade é esse grupinho aí da bolha ou pessoas renomadas que também vou trazer aqui falando que, na visão deles, não houve golpe nem tentativa no dia 8 de janeiro. Então vamos lá? Vamos iniciar então aqui com, os golpes de Estado no continente africano de 2020 para cá. Matéria trazida pelo G1, tá, pessoal? Peguei essa matéria aí publicada no G1, dia 30 de agosto de 2023. 7 golpes de Estado em 3 anos na África. Vamos relembrar aqui, então. Vamos relembrar essa situação desses golpes lá na África. Lá não é mole, não. Lá é complicadíssimo. A África foi testemunha de 7 golpes de Estado desde agosto de 2020. O mais recente deles foi nesta quarta-feira, 30 de agosto de 2023, no Gabão. Um grupo de alta patente das Forças Armadas do Gabão anunciou um golpe de Estado em rede nacional. Eles alegaram fraude nas eleições gerais do país, que ocorreram no final de semana, e indicaram a vitória do atual presidente Ali Bongo. Então, olha lá, quem foi que deu o golpe? Um grupo de alta patente das Forças Armadas do Gabão que deu o golpe, né? Vamos agora para o próximo golpe, que foi em Níger. O regime militar que surgiu de um golpe de Estado no Níger formou um governo, informa um decreto assinado pelo novo homem forte do país, o general Abdourahmane Tiani, lido na televisão nacional durante a madrugada de 10 de agosto. Então, o regime militar que surgiu deu um golpe de Estado no Níger. Quem deu o golpe lá? Militares deram o golpe lá em Níger, né, pessoal? Então, as coisas elas não conseguem ser emplacadas da forma que eles querem, né? O novo executivo inclui 20 ministros. Os titulares da Defesa e do Interior são generais do Conselho Nacional para a Salvaguarda da Pátria, que tomou o poder. O novo governo marca a consolidação do regime militar, desde que derrubou, em 26 de julho, o presidente eleito Mohamed Bazoum, detido desde então. Então, aí, mais um golpe lá em Níger. Quem foi que deu o golpe? Militares. Então, eu acho que o Brasil vai ter que ser estudado pela NASA, né, pessoal? Próximo golpe de Burkina Faso. 2 golpes em 8 meses. O negócio lá tá frenético. Em 24 de janeiro de 2022, o presidente Roch Marc Christian Caboret foi expulso do poder pelos militares. O tenente-coronel Paul Henri Sandaogo Damiba se tornou presidente em fevereiro. Então, assim, ó, grupo militar também depuseram o presidente. Em 30 de setembro, Damiba foi destituído pelos militares e o capitão Ibrahim Traoré foi nomeado presidente de transição até as eleições presidenciais previstas para julho de 2024. Então sempre tem a participação ali de grupos militares, né, pessoal? Então, e aqui querem construir, aqui quero passar uma imagem que o Brasil, as senhorinhas com Bíblia na mão, terço, com a bandeira do Brasil, crianças, adolescentes, sem nenhum 22, sem nenhum revolvinho ali 22,
atentaram contra a democracia e queriam dar um golpe. Olha, o próximo aí foi no Sudão. Em 25 de outubro de 2021, os militares liderados pelo general Abdel Fattah al-Burhan expulsaram os líderes civis de transição, que supostamente lideravam o país para a democracia depois de 30 anos de ditadura de Omar al-Bashir, destituído em 2019. Desde 15 de abril de 2023, uma guerra provocada por uma luta de poder entre o general Burhan e seu ex-número 2, Mohamed Ardan Daglo, causou ao menos 5 mil mortos no país. Então, olha só como é que as coisas desenrolam quando realmente tem um golpe de Estado. Vamos para o próximo, Guiné. Em 5 de setembro de 2021, o presidente Alpha Condé foi deposto por um golpe militar. Em 1º de outubro, o coronel Mamadi Doumbouya tornou-se presidente. Olha, cada nome lá da África que é complicado. Os militares prometeram devolver o poder aos civis eleitos até o final de 2022. Ora, eu não tenho obrigação de ler esses nomes esquisitos, saber ler esses sobrenomes esquisitos aí lá não, hein? Africanos, hein? Eu tenho que saber ler o José, a Maria, o Souza, Costa, Silva, é isso aí. Vamos que vamos, vamos dando um descontozinho aí pra gente aí. Em Mali, o último agora foi em Mali, né? 2 golpes de Estado em 9 meses. Em 18 de agosto de 2020, o presidente Ibrahim Boubacar Keïta foi deposto por militares. Em outubro, se formou um governo de transição. Mas em 24 de maio de 2021, os militares prenderam o presidente e o primeiro-ministro. Em junho, o coronel Assimi Goïta tomou posse como presidente de transição. Ora, ora. Então, esse aí que é o cenário de efetivamente se dar um golpe de Estado, né? Então, todos eles aí envolveram militares. Não teve nenhum que foi tomado aí o poder por velhinhas com Bíblia na mão, com bandeira do Brasil, com crianças, com pessoas ali, vendedores ambulantes, nada disso. Nenhum desses países ocorreu golpe de Estado nesses moldes que eu acabei de falar para os senhores, né? Sempre tem o envolvimento ali de militares. Vamos que vamos, vamos ver agora aqui o que, olha, o que disse o ex-ministro de Lula, Aldo Rabelo. Ex-ministro de Lula diz que golpe no 8 de janeiro é fantasia. Então, o Aldo Rebelo, ele falou que não passou de uma fantasia o que aconteceu em 8 de janeiro. E os arautos da justiça, da democracia, querem emplacar que realmente houve um golpe de Estado, uma tentativa de golpe de Estado. Mas, ora, se nós temos um presidente que não tem povo, é óbvio que querem criar os heróis sem fatos. Isso aí está caminhando para isso, né? Estão doidinhos, louquinhos para criarem heróis sem fatos aqui no Brasil. O ex-ministro Aldo Rebelo, que já atuou nos governos de Luiz Inácio Lula da Silva, PT, e Dilma Rousseff, PT, contestou uma das principais narrativas do terceiro governo de Lula. Para ele, falar em tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro de 2023 é uma fantasia, entoada pelo petista e seus seguidores, para manter viva a chama da polarização. As informações são do Poder 360, que entrevistou Rebelo. Aldo afirmou que, abre aspas, atribuir uma tentativa de golpe àquele bando de banderneiros, em referência aos manifestantes, é uma desmoralização da instituição do golpe de Estado, fecha aspas. E o outro também que se manifestou, um ex-governo do Lula, né? Um ex-governo do Lula aí também, do governo PT, se manifestou. Miro Teixeira. Não houve risco de golpe no 8 de janeiro, diz Miro Teixeira. Segundo o ex-deputado e ex-ministro de Lula, há exagero na avaliação de que país quase enfrentou um rompimento democrático em 2023. É exagerar muito, é forçar muito a barra nessa situação toda, né, pessoal? É historinha realmente para quem quer criar ali falsos heróis, né? Porque já não tem povo mesmo, então quer criar os seus heróis ali de ocasiões. Mas a sociedade ela já está bem mais instruída, ela não cai nessas narrativas.
E o terceiro que eu já trouxe para os senhores, mas só vou trazer aqui mais uma vez, só para nós relembrarmos, é o do ministro da Defesa, né? Só para a gente relembrar aqui. Ministro da Defesa, não houve golpe no 8 de janeiro. É o José Múcio Monteiro, ministro da Defesa, ele já falou que ele, para ele, aquele movimento mais se parecia um grande piquenique, onde tinha crianças, adolescentes, idosos, né? Então, não teria como ter ali realmente golpe de Estado ou tentativa de golpe de Estado. E agora mais um posicionamento mais técnico, né? Jurídico, do Dr. Ives Gandra Martins. Olha aí, abre aspas. Fico espantado quando se fala numa tentativa de golpe de Estado, fecha aspas, disse Ives Gandra. Então, tá certinho aí ele. E o Ives Gandra, ele tem propriedade para falar, porque ele é um dos grandes constitucionalistas brasileiros. Ele prestou assessoramento jurídico para a Assembleia Constituinte originária, que foi constituída em 1987. Então, ele sabe de per si o que cada dispositivo constitucional realmente quis exteriorizar a vontade do povo no final da década de 80, né, pessoal? Então, que a Assembleia Constituinte se formou em 87, os trabalhos terminaram ali em 88 e 5 de outubro de 1988, a Constituição que está vigendo no país até hoje foi promulgada. Diferentemente do entendimento do ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF, Alexandre de Moraes, que chegou a afirmar que quem comemorasse o dia 8 de janeiro estaria incorrendo em crime por celebrar uma tentativa de golpe de Estado, Gandra rechaça a hipótese de golpe de Estado, já que, segundo ele, abre aspas, nunca houve na história do mundo um golpe de Estado sem armas, um golpe de Estado sem forças armadas, fecha aspas. E aí fecha certinho com os exemplos que eu trouxe para os senhores, né? Os últimos golpes de Estados de 2020 para cá no continente africano. Nenhum deles ocorreu sem que houvesse o apoio das Forças Armadas, sem que houvesse o emprego das armas de fogo. Nenhum deles ocorreu com senhorinhas com Bíblia na mão, com banheira, com bandeiras, com cadeiras de praia, nenhuma delas com crianças, com vendedores de picolé, vendedores de algodão doce, nenhuma desses golpes de Estado na África do Sul ocorreu dessa forma. Ora, se o Brasil então tentou dar um golpe de Estado, poderia o Brasil exportar essa tecnologia, né? Essa nova forma aí, porque seria bem mais econômico para os países aí que estão vivendo uma ditadura, uma tomada de poder pela força. Que aí eles gastam munição, gastam combustível, gastam tempo dos militares das Forças Armadas. Nada disso precisa. Copia-se então o modelo do Brasil, que aí os senhores vão se dar muito bem.